Estamos de volta com mais exemplos de leigos que participam do sínodo. Um dos casais é do Brasil e eles falaram sobre as discussões em relação à preparação para o casamento. Dentro do sínodo existem os chamados pequenos grupos de trabalho, que estão divididos dependendo do idioma. Agora, a partir da segunda semana, os grupos estão trabalhando sobre as suas propostas. Algumas serão incluídas no documento final. Quando ele for concluído, será entregue ao Papa e ele vai tomar as decisões finais como achar melhor. Uma das propostas que tem apoio global é dar uma melhor preparação para os noivos antes de se casar e, em seguida, em seus primeiros anos como recém-casados. É uma inovação bem-vinda. Um longo período de preparação e um período contínuo de formação para os casais, como disse Kate, que passam por fases muito diferentes e necessidades no casamento e na família. E isso é definitivamente necessário. Pedro e Kate são brasileiros. Eles são casados há 35 anos. Dentro da igreja, ajudam a preparar os noivos para o casamento. Eles estão entre os casais que participam do sínodo para compartilhar seu testemunho como um casal. Na entrevista, eles falaram em inglês. Temos 7 filhos e 5 netos. É uma alegria estar aqui no sínodo, participando deste momento histórico da igreja, que na verdade é um momento muito alegre. Participar de um sínodo não é algo que muitas pessoas possam fazer. Naturalmente, e assim, quando perguntaram ao casal qual o maior desafio deles, eles deram uma resposta interessante. Eu encontrei algo muito surpreendente depois que chegamos aqui para participar do sínodo. É ver o que a imprensa tem publicado. Isso tem sido bastante surpreendente no sentido de que muitas e muitas vezes não reflete o que vemos lá. Parece haver reportagens em que, basicamente, o material que lemos parece tentar dar sugestões sobre o que os padres sinodais deveriam estar falando. Ele mais uma vez destacou que o sínodo e as discussões não são sobre a doutrina da igreja, mas sim o trabalho pastoral da igreja. Itens como a preparação de noivos e programas de extensão para os católicos divorciados. O primeiro cardeal da história do Panamá também falou sobre as reuniões e diz que a igreja ainda precisa avançar bastante em alguns pontos. Ele é o bispo que soube que tinha sido nomeado cardeal por uma mensagem de WhatsApp. E essa é a forma como lhe descreveu em fevereiro deste ano. Minha irmã mais velha me enviou uma mensagem no WhatsApp. Eu recebi às 6h30, quando estava tomando café da manhã. Dom José Luiz Lacunza é o primeiro cardeal do Panamá na história da igreja. Ele diz que o sínodo é como uma casa, em que há espaço para diferentes vozes. A diversidade é a nossa riqueza, porque somos diferentes, podemos enriquecer o outro, podemos apoiar uns aos outros. Ele explica que o sínodo quer tocar todas as realidades que afetam as famílias, bem como aqueles que sofrem por causa de uma situação. Nós escolhemos fortalecer a família, renovar a família, mas sem esquecer que há uma necessidade de evangelizar as pessoas que vivem em diferentes tipos de família, ou que vivem com uma família despedaçada. Por essa razão, ele reconhece que em muitas ocasiões a igreja não conseguiu fornecer os cuidados adequados para aqueles que sofreram com situações difíceis, tais como a separação familiar. Nós ainda estamos um pouco, ou muito, nas fraldas sobre essa matéria. Eu acredito que ainda há, em nível eclesial, em geral, e na minha diocese em particular, ainda não há uma sensibilidade suficiente. Talvez vivamos essas situações como algo estranho para nós. Um dos desafios do sínodo será procurar soluções pastorais adaptadas a cada pessoa para a sua situação particular. A segunda semana do Sínodo da Família teve como foco as crianças, especialmente as que são abandonadas pelos pais. Kahit walang kasalanan ang mga bata, at bakit kaunti lang ang mga taong tumutulong sa amin? Durante a sua viagem para as Filipinas, o Papa Francisco discutiu a realidade dramática das crianças abandonadas. E ele permanece nas mentes de muitos bispos no Sínodo sobre a família.
Existem mais de 200 mil crianças abandonadas só nas Filipinas. É um grande problema em países latino-americanos também. Há muitas famílias quebradas e muitas crianças nascidas não em uma família biológica. Elas nascem em uniões livres e por isso é necessário trabalhar por essas novas gerações. Muitas vezes as mães solteiras são exemplos heróicos. Apesar de não terem muitos recursos, elas decidem não abandonar seu filho e são capazes de seguir em frente. É uma situação que merece respeito e até admiração. Quantas mães solteiras têm vivido com as crianças, apesar da irresponsabilidade e atitude machista dos pais? A partir do sínodo, os bispos disseram que toda a sociedade deve tentar acolher as pessoas a quem foi negado um direito fundamental na vida, o direito de ter uma família com um pai e uma mãe. Eles sugeriram que é uma necessidade que cada pessoa tem. Um desejo para o sentido de família. Há um forte sentimento de pertença à família. E é por isso que alguns estão olhando para isso, mesmo que não conheçam seu pai. Mães solteiras e crianças abandonadas criam um desafio para as instituições em todos os níveis, especialmente os locais. Os bispos dizem que nos países menos desenvolvidos, as crianças são suscetíveis a entrar no mundo da criminalidade e da delinquência. Daqui a pouco, a inauguração de mais um abrigo para o sem-teto no Vaticano.